Olá, eu sou a Bia Brandão e hoje eu tenho um prazer imenso de compartilhar sobre o meu segundo romance, chamado Por Muitos Céus, que conta a história da palestina Olivia e a sua chegada no Brasil. Esse romance ele é fruto de um convite ao qual eu considero uma grande honra fazer parte. Ele faz parte de um projeto chamado Genipá Purukum e um Padê Preshu, 7 escritas de encruzilhadas. São 7 autores, 7 livros, cada um com uma vertente, com uma linguagem, que apresentam uma forma de falar sobre o Brasil, a partir da poesia, do romance, dos contos, dos encontros, enfim, grandes formas e grandes gestos e grandes gentes formaram o Brasil que ele é hoje. Então, essa é uma retribuição sobre o que a gente constrói, o que a gente entende de Brasil. Esse convite do Rodrigo Lima, que está vinculado ao selo cultural e selo literário do Abacateiro e editado pela IB Literário, que tem acompanhado todo esse processo de edição com todos os editores, desde da primeira ideia até a sua consecução. E tem sido muito bacana e de um aprendizado muito grande, todo esse processo coletivo de fazer nascer a arte, né, desse ecossistema, de fazer a arte nascer desse coletivo. Eu sou a Bia Brandão, eu sou antropóloga, sou escritora, sou pesquisadora, professora, sou formada em jornalismo e tenho a palavra como a minha principal condução da vida. Eu estou muito feliz porque eu lancei meu primeiro romance, Olhos de Giz, no ano passado. E esse ano, a partir desse convite, né, que veio de um edital ganhado, Retomada Cultural, vinculado à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, sobre o Bicentenário do Brasil, de contar um pouco sobre a história da Olivia, que é uma refugiada, que é uma imigrante, e contar um pouco sobre como o Brasil se faz Brasil, né, e como que a gente pode chamar de independência. Ela tem a ver com o nosso eu, ela tem a ver com o que a gente faz no interior de nós mesmos e que a gente reflete no interior do Brasil, e tem a ver com as embarcações, né? Porque o Brasil, esse país de dimensão continental, ele entende a independência e a autonomia também numa construção do coletivo, do que chega. E o que chega no Brasil, né? Esse é um pouco do que o nosso projeto vai falar, pensar sobre margens, pensar sobre limites, pensar sobre o que nos margeia, o que nos recebe, o que entra, o que é dentro e o que pode mergulhar dentro desse processo. E a Olivia, né, que dentro com outros 6 livros, né, que são 7 livros, um box com 7 livros, uma coisa incrível, né, ela vem contar sobre esse Brasil que recebe. Quem é esse Brasil que recebe? Que chão é esse que recebe esses pés e essas novas pegadas? E que pés são esses, né? Que corações esses pés carregam quando chegam aqui? Que histórias que eles contam? Então, a Olivia, ela é uma palestina, que perdeu tudo numa das últimas guerras e bombardeios na faixa de Gaza. Ela passa 9 meses numa travessia até chegar ao Brasil e encontrar a única família, a única familiar dela ainda viva, e uma mulher jovem, uma mulher que se vincula fortemente com as tradições do seu povo, da sua religião, ela é muçulmana, e entra no Brasil ainda em pouca idade, carregando uma semente no seu ventre que ela tem na travessia. Ela chega grávida. Então, o que é uma mulher? Uma mulher palestina grávida, refugiada, tentando se refugiar nesse país, e o que esse país tem a contar sobre ele para ela, o que esse país tem a contar sobre ela para ela mesma, e o que esse país tem a dar para o seu filho, o seu ventre, que ela está aprendendo a ser e a viver com ele dentro dela. Então, é uma descoberta do país, é uma descoberta de si, é uma descoberta na Olivia, que a gente navega com ela nessa onda de transformações profundas. E eu tive, né, nesse processo a ajuda, né, e o auxílio, a caminhada da Maissar, que é uma mulher palestina que me fez entender o que é ser uma mulher palestina, que abriu meus olhos para muita coisa. Com certeza esse livro não teria o fim que ele tem se não fosse no diálogo, e também com a Giovana Monteiro, que é uma pesquisadora sobre Palestina que me acompanhou. E o desejo, né, de escrever esse livro, ele veio porque eu pesquiso refugiados há 11 anos, ou mais, 12 anos, há algum tempo. Pesquisei na Itália, pesquisei no Brasil. Tenho esse processo sempre ligado com as histórias de vida que eu recebo, muito vinculado à área acadêmica. E era um grande desejo trazer isso para a literatura, trazer isso para a ficção, trazer isso para tomar forma, tomar corpo dentro de um fazer literário, dentro de uma atitude ficcional. Então, é muito bom ter essa oportunidade de contar a história da Olivia, de fazer a história da Olivia viva e de contar tantas histórias
com a história da Olivia. Eu tô aqui preparando para ler um trecho. Foi difícil escolher o trecho que eu queria compartilhar com vocês, mas uma partezinha. Tem algumas partes que eu gosto muito. Quando a porta bateu, levou com ela o calor do vento. Aquele ruído da madeira em movimento lembrava a Olivia que há algum tempo tentava encontrar a sua própria voz. Há pessoas que buscam seus sonhos, seu grande amor, sua família. Existiam pessoas a buscar a sua voz? Uma voz que só se ocupava de um silêncio interno. Uma voz proprietária de si, que também ecoava e que lhe era exterior. A sua embocadura no mundo. A porta se fechava. O som se filiava à mudez da paisagem. O vento ressoava sem o sopro de pulmões. Era Olivia e a procura de seu eco. Na verdade, estar diante de uma porta já lhe era como algum tipo de voz. Só quem morou em lares sem paredes, em botes ao mar, na aridez dos terrenos descampados, sabe reconhecer o som do recolher de uma porta, o significado de uma abertura em movimento de roldanas. Uma mulher chega ao Brasil. Que portas se abrem a essa notícia? Leiam Por Muitos Céus de todos os livros desse projeto lindo.